Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje eu trago para nós aqui, desse livro, Mundo Regenerado, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, em que ela trata aqui de questões da mais alta moral, né, que nós devemos estar ali buscando quando estamos aí às portas de um mundo já regenerado, né? Estamos às portas de uma transformação maior, aonde os impulsos para o bem serão mais expressivos, né? Então a vibração do planeta estará diferente. Então veja, estará, estou falando no futuro. Então nós estamos passando por um processo, é lento, né? Essa transformação é lenta. A gente está ali naqueles momentos em que o mal se debate para que não deixe que isso aconteça. A gente sabe que aqueles espíritos adversários, eles vão lutar contra, né? Mas isso vai se enfraquecendo. E nesse período dessas lutas aí, né, daqueles que são contrários, pode parecer para a gente que as coisas estão piorando, mas não é, é uma ilusão. Na verdade, é aquela coisa assim que antes, é, um ditado muito conhecido, né? Depois da tempestade vem a bonança. Então é necessário que tenha essa agitação para que depois o planeta esteja ali passando pela calmaria, né, vivendo a regeneração em si plenamente. Então, esse livro vem falando aqui para a gente quais são os comportamentos compatíveis para aqueles que desejam isso para a sua existência. Né? Então, para nós, esse é um ensinamento que veio para nós, porque sabemos que o livre-arbítrio é nosso, né? Ninguém vai ser forçado a mudar para melhor, a se regenerar, ninguém. O bem ele não força, mas ele esclarece. E isso que nós vamos ler aqui é um esclarecimento para que a gente escolha se nós queremos estar aqui participando da regeneração, nos regenerando, né? Ou se vamos querer continuar parados na zona de conforto, ou até pelo contrário, né? Até agindo contra, né? O que nós escolhemos? Então, se a gente escolher fazer parte dessa transformação, esse livro vem dar ali modelos de comportamento que a gente tem que começar a estar adquirindo desde já e que serão o modelo de comportamento reinante, dominante, digamos assim, depois que a Terra já tiver regenerada, né? E um desses modelos de sentimentos e de comportamentos que serão regra no futuro, mas que a gente tem que estar exercitando bastante, treinando e nos impondo desde já, é esse tema de ser fiel, né? Primeiro, conosco mesmos, no sentido que nós assumimos um compromisso antes de reencarnar. Então a gente tem que ser fiel a essa nossa escolha, né? A essa oportunidade. E fiel a Deus que nos deu essa oportunidade. Então, ser fiel é nesse sentido, com Deus e conosco mesmos. Com o quê? Com os objetivos que nós traçamos antes de reencarnar. E que a gente sabe que muitas vezes, quantas vezes a gente não chega aqui, esquece tudo, não tá nem aí, né? Então agora não cabe mais isso, a gente tem que buscar essa fidelidade. Então eu vou fazer a leitura desse texto da Joana de Ângeles, né? Para que a gente reflita sobre essa nossa fidelidade com o compromisso da nossa renovação moral, né? Então vamos lá. Todo compromisso para ser fielmente cumprido exige fidelidade ao roteiro estabelecido.
Na realização de quaisquer programas, especialmente aqueles que dizem respeito à transformação moral do indivíduo para melhor, em pleno fragor das lutas, sobretudo aquelas que exaurem as forças e parecem impedir o seu prosseguimento, surgem desvios para o comportamento que são distrações e prazeres, alguns fascinantes e quase irresistíveis. Eles respondem pelo abandono das tarefas relevantes, assim como dos sacrifícios naturais que são impostos pelo ser que se afervora na busca da vida abundante, né? Então, em pleno fragor das lutas, né? Tem a notinha dela aqui: fragor, ruído estrondoso, estampido, estrépito, estrondo, ou seja, é isso que a gente acabou de falar, né? A gente vive momentos em que as situações estão tão aberrantes e tão aos olhos, às claras, as coisas, né, nos chocam tanto. Parece que o mal está tão ali evidente que causa, né, esse escândalo, né, como está até no Evangelho, né? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, ela está dizendo que quando a gente estiver no meio do olho do furacão, no meio desses escândalos, nesse torvelinho todo, é nesse momento que a gente tem que se firmar para pensar, para tentar lembrar, para buscar a ajuda do alto, para que a gente não se desvie dos nossos compromissos assumidos, né? E que as distrações da terra e que os prazeres da terra, as coisas da matéria que tanto ofuscam os nossos olhos, podem sim ser aquilo que vai nos atrapalhar. Podem, e é geralmente o que nos atrapalha, né? A gente se envolve muito com as questões que nos satisfazem aqui, enquanto ser encarnado, e a gente acaba se esquecendo desse compromisso que assumimos. Não compactuam nesse mistério as luminosas lições do Evangelho de Jesus descritas pela revelação dos espíritos imortais que renovam as paisagens humanas e abrem as cortinas da ignorância em torno da realidade do ser humano, seu destino e os tesouros a conquistar. Então, aqueles que estão sob a luz do Evangelho não estarão imperturbáveis, né? Porque não se contamina com tudo isso. A fidelidade é essencial ao cumprimento de todos os deveres que se relacionam aos objetivos perseguidos. Por esta razão, o inovidável mestre asseverou num convite enérgico: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. De imediato, adindo, né, acrescentando: sede fiéis até o fim. Então, olha o convite que Jesus nos fala, né? Buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E sede fiéis até o fim, ou seja, não desistamos. É complicado, mas vamos até o fim porque vai valer a pena, né? Em empreendimento de tal magnitude, não basta crer e entusiasmar-se, mas é necessário que essa crença se transforme na alma da realização. Então, a gente tem que sentir ou buscar sentir. E como que a gente busca transformar um sentimento? Praticando, praticando, praticando e se tornando dócil. Praticando e se tornando dócil. Um dia a gente ama aquilo que faz. Dócil no sentido assim, de praticar sem reclamar, de praticar entendendo, puxa, eu não estou ainda assimilando tudo que tem de bom por trás disso, mas eu vou conseguir um dia, com esse padrão mental, né? Praticando, mas praticando, mesmo sabendo que aquilo ainda a gente se força a fazer, ainda não é natural, mas com o desejo de que um dia isso se torne, e o mais rápido possível se tornará natural, né? Bom, eu vou ter que pular umas partes porque o nosso tempo é muito curto, olha.
De ordinário, é muito fácil adotar-se uma conduta nova quando deslumbrado com as informações espíritas a respeito da imortalidade do ser e as múltiplas diretrizes que constituem verdadeiros paradigmas doutrinários. No entanto, toda e qualquer construção exige esforço, abnegação e trabalho contínuo. E os resultados nem sempre se fazem de imediato. Então, é a perseverança, é fazer de boa vontade e continuar fazendo. De boa, mesmo que a gente ainda não faça aquilo como um impulso, como eu disse, um impulso natural. Um dia será. Né? Olha, nesse íntere da prolongada realização surgem os vícios do pretérito, os hábitos malsãos retornam e as lutas recrudescem, exigindo seriedade, renúncia a outros místeres, ou seja, nós temos que lutar contra nós mesmos, nossas imperfeições, aquilo tudo que a gente traz do passado a ser corrigido, né? É ficar atento aos o conhece-te a ti mesmo, é nos conhecer para ver que sim, nós trazemos as sombras do nosso passado impresso ainda no nosso perispírito. Então, ficar atento a isso para poder ir, né, perseverando, trabalhando e confiando que essas sombras irão se diluindo quanto mais a gente persevere, né? Mas, olha, simultaneamente, adversários espirituais da humanidade que existem e proliferam em toda parte. Esse é triste, existem e proliferam. O que significa proliferar, né? Significa que aqueles que estão assim, né? Quem sabe até muitos de nós que fica assim, que não se decide no bem, tá aqui, não faz nem o bem nem o mal. Uma hora pode se decidir pelo mal e proliferar, né? Então eles proliferam, né? Então isso é pra gente tomar cuidado conosco, conosco. A gente não sabe, a gente está tão longe da perfeição que a gente não sabe se de repente a gente vai passar por uma situação difícil e vai se revoltar contra Deus e vai pôr tudo a perder na condição que nós estamos. Tem que ficar atento a isso, né? Olha, proliferam em toda parte, né? Esses adversários espirituais da humanidade. Percebendo a ocorrência especial, buscam alcançar o trabalhador, insuflando cansaço, desencanto e mesmo gerando situação quase insuportáveis, mas que fazem parte do processo sublime da evolução. Isso aqui é muito importante, que está dizendo o seguinte: nós temos as sombras. Sim, foi dito no parágrafo anterior, as nossas dificuldades que a gente traz. E aí o que acontece? Esses adversários da humanidade, esses que existem, sempre existiram e que proliferam, e que pode ser um de nós, se a gente não estiver vigilante, a gente pode ser uma dessas proliferações aí, diante de uma revolta muito grande, né? E o que eles fazem? Eles insuflam essas nossas sombras. Para quê? Para nos atrapalhar, para fazer com que nós desistamos de nos melhorar, porque é nos melhorando que vamos ajudar o planeta a melhorar e a se transformar. E eles não querem isso. Então veja a nossa responsabilidade como é grande na regeneração, na transformação, né? Para que o mundo regenerado venha. É nós, porque se a gente não ficar lutando contra as nossas dificuldades, nós somos incessantemente bombardeados por esses adversários que querem minar as nossas resistências em continuar lutando no bem. Eles querem que a gente se canse e largue para lá e abandone. E, em consequência, quando a gente abandonou o bem, o que a gente faz? A gente já opta pelo mal, a gente vai para o lado deles ali e passa a proliferar, como foi dito aqui, né? Esses espíritos, né? Então, olha, preferindo a desordem e o caos, nos quais tendem as suas mefíticas necessidades, né, das necessidades do mal, perseguem aqueles que se lhe escapam. Então, eles perseguem quem está lutando contra. Então, quem está buscando se regenerar, se transformar, vai ser perseguido. Agora, isso vai atingir?
Se formos perseverantes, não, né? Porque o bem não é mais que o mal. O bem, o mal se transformará no bem, né? Mas o bem jamais se transformará no mal. Olha que importante isso. Porque o bem, ele é perfeito. Ele é perfeito assim, imutável. Não estou falando perfeito, né, comparando em perfeição como Deus e tal. O bem é bem. Não tem como degenerar. Entende? Então, quando fala que esses que podem proliferar o mal, somos nós, espíritos imperfeitos. Nós ainda não conhecemos o bem. Nós ainda somos crianças que estão muito engatinhando em relação ao bem. Por mais que a gente esteja aí, né, tentando, achando que a gente não prejudica ninguém, mas nós não conhecemos o bem ainda. Então, entenda isso. Né? Então, por exemplo, um espírito que está lá já, né, numa condição super elevada, para ele é impossível retroceder, né? Então é isso que a gente tem que entender aqui. Dizendo-se adversários de Jesus e iludindo-se em perseguir aqueles que o amam, buscam razões falsas de ações pretéritas de algumas doutrinas religiosas para justificar a sua desídia e perversidade. Então eles estão ali fixados num passado de erros que algumas doutrinas religiosas aí de fato cometeram, né, para ficar perseguindo Jesus até hoje. Mas na verdade, o motivo real é o seu descontentamento, é a sua falta de luz, é a sua revolta, é a sua própria sombra, né? Olha, e aí o conselho da Joana, olha, não os temas, nem sintonizes com eles. Segue o teu caminho amando sempre, a eles inclusive. A ascensão do espírito das baixas faixas evolutivas em que se encontram na direção das elevadas situações que lhe estão destinadas é caracterizada pela fé racional e pelo sentimento de caridade que deve existir em todos os comportamentos humanos. Renovando-se moral e emocionalmente a cada instante, tornando-te melhor em cada momento, apontando rumos percorridos e estados de harmonia íntima, o amor é luz que vence a escuridão da ignorância e facilita a conquista de planos formosos de ternura e misericórdia. Quando se ama, exterioriza-se uma irradiação de harmonia que penetra tudo e todos que estejam em derredor. O amor é nutriente espiritual que não somente abençoa aquele que o agasalha na mente e no coração, mas também que mimetiza, quer dizer, que imita, né, o outro, mesmo que se lhe considere adversário. Perseverar-se, pois, nesse mistério, né, de fidelidade com os nossos propósitos é complexo em razão das paixões e do próprio ego, que devem ceder lugar ao altruísmo, confiando-se integramente nas leis cósmicas que regem os destinos do universo. Consciente de que a luta é o clima no qual o cristão espírita deve movimentar-se, o seu entusiasmo nunca diminui, porque em tudo vê presente a misericórdia do amor do Pai, ajudando sempre sem cessar. Desse modo, ama e serve em todas as circunstâncias em que te encontres, certo de que os teus amigos espirituais que te inspiram o bem prosseguem auxiliando-te na escala ascensional, né, de ascendência, nos rumos da grande luz. Quando por qualquer circunstância sentir-te abatido ou em combalimento entorpecido por vibrações tenebrosas e a um passo da desistência, decide-te pela oração e entrega-te àquele que é a fonte inexaurível que jamais te deixará. Estás convidado ao banquete da Boa Nova,
Prepara-te, utiliza-te da veste nupcial e comparece jubiloso. Que lindo isso aqui que a Joana está falando para nós, né? Ela está fazendo uma referência à parábola, né, a parábola de Jesus que fala ali da veste nupcial, né? O que é a veste nupcial? É o nosso perispírito transformado, limpo, despojado dessas nossas sombras do passado e prontas aí para estar vivendo nesse mundo já regenerado. Então ela está dizendo para que quando a gente, no momento mais difícil ali das perseguições, das dificuldades, no trabalho, na casa espírita, no trabalho do evangelho, no trabalho da proliferação do bem, e que sim, nós seremos perseguidos por causa disso, por causa desses adversários, né, que lemos no começo, que nesse momento a gente se entregue à oração e não nos deixemos abater, a fim da gente se esquecer do nosso compromisso, né, e sermos aí fiéis até o fim, como disse Jesus, né? E o último parágrafo: ser fiel até o fim é o sublime desafio nessa hora de dificuldades, na qual te encontras atendendo ao convite do Senhor. Também ele viveu esses desafios que te perturbam, somente que em momento algum deixou de confiar no Pai e a Ele entregar-se totalmente. Então, que nós possamos fazer assim, né? Então, se nós estamos no trabalho na casa espírita, na nossa religião, qualquer trabalho no bem, e a gente venha a ter as dificuldades, seja de relacionamento, de opinião, disso, daquilo, né? Qualquer coisa, porque isso vai acontecer. Claro que vai, as nossas sombras surgem, né? E esses inimigos estão ali prontos para ficar insuflando, para que as discórdias, as distensões aconteçam num trabalho, né? E aí o que a gente faz? O que a gente vem fazendo? A gente fica chateadinho, magoadinho, né, com mimimi, e abandona o trabalho, não vai mais, não vou mais porque eu não vou com a cara de fulano, porque fulano, gente, né, porque para mim é muito difícil aceitar a ideia que está sendo colocada. Você não está lá pela ideia, nós estamos lá pela obra, nós estamos lá procurando ser fiéis ao compromisso que nós assumimos com Deus e com nós mesmos. Então, ser fiel nessas horas, entende? Não devemos abandonar um trabalho, não devemos deixar de estar num grupo porque fomos ali ofendidos, porque tem alguém que é difícil, porque eu não concordo, por isso ou por aquilo, por causa das intrigas, né? Então é a hora da gente ser fiel. Agradeço a todos pela atenção, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver na segunda parte de nossas reflexões no dia de hoje um texto do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Hoje nós vamos ver desse livro o histórico do Espiritismo. Então veremos como iniciou o estudo para o Espiritismo. Nós vamos ver que inicialmente era apenas uma distração que as pessoas faziam uso se comunicando com os espíritos. E naquela época não havia tantos problemas por causa dessas comunicações por brincadeira, né? Por distração, que ocorriam nos salões de reuniões entre as pessoas. Porque naquela época os espíritos superiores permitiam essas manifestações porque tinham o objetivo de chamar a atenção para que alguém pudesse ou algumas pessoas pudessem levar isso a sério e buscar fazer um estudo, buscar o conhecimento claro e objetivo, científico da causa desses movimentos. Então, nós vamos ver aqui como começou até chegar
ao ponto de o estudo se tornar um estudo científico. Então, histórico do Espiritismo. Por volta de 1848, nos Estados Unidos da América, diversos fenômenos estranhos, como ruídos, batidas e movimentação de objetos sem causa conhecida, chamaram a atenção. Esses fenômenos realizaram-se a miúde espontaneamente, com singular intensidade e persistência. Mas notou-se também que se produziam particularmente sob a influência de certas pessoas designadas com o nome de médiuns, e que podiam, de certo modo, provocá-los à vontade, o que permitiu a repetição das experiências. Para isso foram utilizadas principalmente mesas. Não que este móvel fosse mais favorável que o outro, mas unicamente por ser mais fácil de se mover, mais cômodo e por ser mais fácil sentar-se à volta de uma mesa que de outro móvel qualquer. Obteve-se assim a rotação da mesa, depois movimentos em todos os sentidos, sacudidas, quedas, soerguimento, batidas violentas, etc. Foi o fenômeno designado a princípio pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Durante algum tempo, o fenômeno pode ser perfeitamente explicado como produzido por ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido, tendo sido mesmo a primeira opinião que se teve sobre ele. Mas não se tardou em reconhecer nestes fenômenos efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa se dirigia para a direita ou para a esquerda, na direção da pessoa designada, sob comando, se erguia sobre um ou dois pés, batia o número de pancadas pedidas, marcava compasso, etc. Ficou logo evidente que a causa não era puramente física. E de acordo com o axioma, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se que a causa desse fenômeno devia ser alguma inteligência. Qual a natureza dessa inteligência? Esse era o problema. A primeira ideia foi que poderia ser um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes, mas a experiência logo demonstrou a impossibilidade de tal hipótese, porque se conseguiam coisas completamente estranhas ao pensamento e aos conhecimentos das pessoas presentes, e mesmo em contradição com suas ideias, sua vontade e seu desejo. Ela só poderia, portanto, pertencer a um ser invisível. O meio de se obter a prova era bem simples. Tratava-se de entrar em conversação com esse ser, o que foi feito usando-se um número convencional de pancadas para significar sim ou não, ou para indicar as letras do alfabeto. Com isso, obtiveram-se respostas de diversas perguntas. Esse é o fenômeno que ficou conhecido pelo nome de mesas falantes. Todos os seres que se comunicaram desse modo, interrogados a respeito de sua natureza, declararam ser espíritos e pertencer ao mundo invisível. Tendo-se produzido os mesmos efeitos em grande número de localidades, por intermédio de pessoas diferentes, observadas por homens sérios e cultos, não era possível que todos fossem joguetes de uma ilusão. Da América, o fenômeno passou para a França e para o resto da Europa.
onde, durante alguns anos, as mesas girantes e falantes ficaram na moda, constituindo um divertimento de salão. Depois, quando se cansaram dele, puseram-no de lado para dedicar-se a outra distração. O fenômeno não tardou a se apresentar sob novo aspecto, o que fez que fosse afastado do domínio da simples curiosidade. A exiguidade desse resumo não nos permite apresentar todo o seu curso em todas as suas fases, e por isso passamos, sem maior transição, ao que o fenômeno apresenta de mais característico, àquilo que principalmente atraiu a atenção das pessoas bem-intencionadas. Digamos previamente, de passagem, que a realidade do fenômeno foi contestada por numerosos contraditores, alguns sem levarem em conta o desprendimento e a honorabilidade dos pesquisadores, nele viam apenas um tipo de ilusionismo, um hábil passe de prestidigitação. Aqueles que nada admitem além da matéria, que só creem no mundo visível, pensando que tudo se acaba com a morte do corpo, os materialistas, numa palavra, aqueles que qualificam como espíritos fortes, rejeitaram a ideia de existência dos espíritos invisíveis, considerando-a ficção absurda. Taxaram de loucos os que levavam a coisa a sério e cumularam-nos de sarcasmos e zombarias. Outros, não podendo negar os fatos, mas dominados com certa ordem de ideias, atribuíram os fenômenos à influência exclusiva do diabo e, baseados nisso, procuraram atemorizar os tímidos. Hoje, porém, o medo do diabo perdeu extraordinariamente seu prestígio. Tanto falaram nele, pintaram-no de tantos modos diferentes, que todos acabaram se familiarizando com a ideia, e muitos refletiram que convinha aproveitar o ensejo para ver como ele era realmente. Disso resultou que, a não ser para um pequeno número de mulheres medrosas, o anúncio do aparecimento do verdadeiro diabo tinha qualquer coisa de excitante para os que só o haviam visto em pinturas ou no teatro. Foi para muitos um poderoso estimulante, de sorte que aqueles que haviam pretendido desse modo opor uma barreira às ideias novas trabalharam contra si mesmos e tornaram-se, sem o saber, agentes de propaganda, tanto mais eficazes porque eram os que mais barulho faziam. Os outros críticos não foram melhor sucedidos, porquanto a fatos constatados, a raciocínios categóricos, só conseguiram opor negativas. Leiam o que eles publicaram e em toda parte encontrarão provas de ignorância e de positiva falta de observação dos fatos. Em parte alguma, acharão uma demonstração peremptória de sua impossibilidade. Toda a sua argumentação se resume nisso, 2 pontos. Não creio, logo isto não existe. Todos os que creem são loucos. Apenas nós é que temos o privilégio da razão e do bom senso. Fecha aspas. O número de adeptos feitos graças à crítica séria e à zombaria é incalculável, porque em todos os casos só se deparou com opiniões pessoais vazias de provas contrárias. Prossigamos em nossa exposição. As comunicações por meio de batidas eram lentas e incompletas. Compreendeu-se que, adaptando-se um lápis a algum objeto móvel, uma cesta, uma prancheta ou outro qualquer,
sobre o qual, se pousassem os dedos, o objeto se poria em movimento e traçaria as letras. Mais tarde, percebeu-se que tais objetos podiam ser dispensados. A experiência demonstrou que o espírito que atua sobre um corpo inerte, dirigindo-o à vontade, podia também atuar sobre o braço ou sobre a mão para dirigir o lápis. Apareceram então os médiuns escreventes, isto é, pessoas que escrevem involuntariamente sob impulsão dos espíritos, dos quais se tornavam os instrumentos e os intérpretes. Desde esse momento, as comunicações não tiveram mais limites e a troca de ideias pode operar-se com a mesma rapidez e desenvolvimento que entre os vivos. Era um campo vasto que se abria à exploração, era a descoberta de um novo mundo, o mundo dos invisíveis, do mesmo modo que o microscópio permitira descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. Agora eu vou parar um pouco a leitura, nós vamos dar continuidade a outra semana. Então, eu vou comentar, né, sobre essa leitura, porque referente aos espíritos elevados, os espíritos elevados estavam presentes a esses fenômenos, controlando as manifestações dos espíritos nas reuniões promovidas por Kardec e outros grupos que encaravam seriamente nessas comunicações, né, nessas reuniões em que os espíritos se comunicavam. Como foi dito, era um tempo dos encarnados terem a certeza de que a vida continua após a morte do corpo, que os entes queridos que já haviam desencarnados estavam vivos e podiam se comunicar com eles, e ainda pelas comunicações teríamos a certeza de que aqueles que vivem no plano espiritual nem sempre são bons espíritos, ou seja, nem sempre os espíritos são superiores. Nem sempre os espíritos superiores, os mais evoluídos, é que se comunicam com os encarnados, pois os espíritos inferiores também se comunicam com os encarnados. Muito mais acontece muito mais do que nós imaginamos que ocorrem esses fenômenos. Os espíritos se comunicam com os encarnados através do pensamento, né? Pelo pensamento. Se prestarmos atenção em certas circunstâncias, podemos estar pensando na forma de diálogo, pensando que sou eu falando comigo mesma, mas há grande possibilidade de estarmos falando com um desencarnado, com um espírito. Eu penso em algo e logo vem uma ideia e eu dou continuidade àquela ideia e novamente uma nova ideia complementa algo relacionado ao meu pensamento. Pode ser um bom espírito nos auxiliando ou um espírito infeliz buscando nos confundir para ficarmos perturbados. O que fazer então? Pensar, analisar os nossos pensamentos, que nem sempre são de fato os nossos. Precisamos refletir, pois as consequências de nossas ações e pensamentos que alimentamos são de nossa responsabilidade. Os espíritos vão responder por eles e nós responderemos pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer, independentemente de termos sido influenciados ou não por um espírito superior ou por um espírito infeliz. A semana que vem estaremos refletindo sobre quem são os espíritos e o papel deles no universo e outros detalhes sobre a evolução das comunicações com os espíritos no início desses conhecimentos de forma científica desenvolvida por Kardec, com a participação de muitos outros estudiosos do assunto e colaboradores da codificação espírita. Boa semana a todos.